Melhor deixar o outro decidir por mim em relação a eu mesmo, porque assim, quando ele falhar, eu terei a quem culpar. Esta frase não é comumente ouvida no nosso cotidiano, mas ela é tão popular porque nós conseguimos observar ela no comportamento das pessoas ao nosso redor, e isso é fato. Esta mesma frase ainda consegue nos apresentar o facto de que todos nós temos um certo grau de liberdade, sim, mas com o tempo nós vamos entregar ela para as circunstâncias que o mundo nos apresenta. E isso não deve ser algo estranho para nós, afinal, quase todos nós nos comportamos assim até certo nível. E isso acontece assim porque, a meu ver, é porque torna-se um processo quase que natural e é gradual, porque afinal, a princípio, nós entregamos a nossa liberdade, o poder de escolha aos nossos pais, porque nós precisamos disso para sobreviver. Só que em seguida nós entregamos este mesmo poder aos nossos professores. Afinal, nós precisamos disso para sobreviver em sociedade, dizem eles. E em seguida, nessa história, nós entregamos esse mesmo poder a quem? Ao governo. Afinal, precisamos disso para sobreviver. Eu acho que nessa narrativa, em um determinado ponto, deixa de ser verdade e passa a ser simplesmente denominado de dependência. E essa mesma dependência hoje em dia vem mostrando os seus resultados, e eles não são nada positivos. E eles podem ser traduzidos em uma única palavra, que no caso seria a prisão. A dependência está a trazer aprisionamento para quase todos que assim optaram por ela, se não todos. Observa só esses dados. O número de pessoas endividadas vem crescendo todos os anos. Cada vez fica mais difícil abandonar um país, ou seja, um pedaço de terra. Uma criança passa mais tempo com outras pessoas do que com os próprios pais. Isso parece uma coisa inédita na história, não sei, mas acho que deve ser a primeira vez que uma pessoa passa mais tempo com outras pessoas do que com os próprios familiares. Você passa mais tempo com os seus colegas de trabalho do que com a tua própria família, que são as pessoas mais importantes, dizem, no leito da morte. E esse tempo que você passa com outras pessoas é tão desproporcional ao tempo que você passa com a tua família que os números são mesmo gritantes, diferença de horas e horas. Mas a ideia aqui não é falar sobre esses mesmos dados, mas sim sobre como é que nós podemos interpretar eles, que é o simples facto de que se o número de dívidas cresce tanto, é porque o número de pessoas que não sabe lidar com o dinheiro também está crescendo. Se é cada vez mais difícil abandonar um pedaço de terra chamado país, é porque as pessoas não estão livres de sair de onde elas estão quando bem entendem. E se o número de pessoas que passa mais tempo com outras pessoas, em vez da própria família, também vai crescendo, é porque cada vez temos tido menos tempo. Se as crianças passam menos tempo com os pais, é porque os pais não devem ter tempo para passar com as suas crianças. E assim o que acontece? O número de pessoas que se arrependem no leito da morte por não ter passado mais tempo com a própria família, adivinhe, também cresce. E se por um pó de anjo você não está encaixado em nenhuma dessas categorias, você tem tempo, tem dinheiro e tem a liberdade de sair de onde você está para onde você quiser, então você é uma exceção à regra. E se porventura você acha esses dados totalmente normal, então eu acho que eu preciso te contar uma história sobre o mago e as ovelhas. Afinal, isso pode não estar a acontecer contigo agora, você pode não estar a sentir na pele o peso desses dados agora, mas com certeza no final você vai sentir isso e pode já ser tarde demais. Mas antes de nós falarmos sobre essa história, eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Liedson e caso eu conseguir agregar qualquer coisa na tua vida por meio desse vídeo, então por favor eu peço encarecidamente que consideres se inscrever e deixar o like, e assim continuamos essa jornada juntos. Feita a apresentação, nós podemos voltar para o vídeo e agora eu vou te apresentar a história. Preste bem atenção.
Há tempos havia um mago muito poderoso. Ele podia fazer o que quiser e coisas inacreditáveis mesmo para um ser humano. E este mesmo mago tinha um rebanho de ovelhas muito grande e ele precisava mais pessoas para lhe ajudarem a controlar esse mesmo rebanho. Mas como esse mago era muito ambicioso, ele era ganancioso e avarento, então ele decidiu não contratar ninguém e simplesmente usar os seus poderes mágicos para hipnotizar as ovelhas. Ele as hipnotizou e as convenceu de que elas eram leões, que eram animais especiais e que, portanto, não tinham nada a temer e deviam simplesmente ficar ali e confiar nele. Convencê-los de que elas não precisavam fazer nada, simplesmente ficar paradas e aproveitar as coisas conforme o mundo se apresentava a elas. E com isso, toda vez que o mago levava uma ovelha para o abate, as demais olhavam e não faziam nada. Afinal, elas pensavam: esse mago só leva ovelhas, nós somos leões, não precisamos fazer nada, porque ele não vai nos levar. Até que um dia não sobrou mais nenhuma. E isso só aconteceu porque elas acreditavam que as coisas ruins sempre só vão acontecer com os outros, que as coisas sempre acontecem na vida dos outros, que elas são diferentes. E isso pode estar a acontecer contigo agora, afinal as coisas só estão a acontecer com os outros. À medida que você deixa a vida tomar as rédeas por você, você entrega a sua liberdade para quem quiser utilizar dela para os próprios ganhos. Você abre mão da tua liberdade. Então, o que de fato nós podemos fazer para ser livre? E a resposta para essa pergunta são coisas totalmente práticas, mas antes é necessário entender alguma coisa. Se você for escravo dos teus próprios sentimentos e prazeres, nada disso vai adiantar, porque o primeiro grau de liberdade que você precisa atingir é uma interna. Para que a vida seja mais fácil de se viver, nós escolhemos papéis que nos definem, seja ser um professor, seja ser um empresário. Você assume um papel que não é realmente o que você é, mas é o que você assume para te facilitar fazer as tuas escolhas. Afinal, é mais fácil você dizer: eu sou um professor e como professor eu só faço coisas de professor, do que assumir que você é um ser humano sem papel algum e que, portanto, você pode fazer qualquer coisa. Mas só que aí torna-se mais difícil, porque o número de escolhas que você tem que fazer é muito mais amplo. Mas não é ruim escolher papéis. A única coisa que você tem que fazer para se libertar, para saber se o papel que você escolheu é bom ou não, é se esse papel tem quem como o líder na primeira cadeia de culpados se as coisas derem errado. É você a primeira pessoa que é culpada quando as coisas dão errado ou não? Se a resposta for não, acredito que deves rever esse teu papel, porque quando você se prender a ele, fica muito mais difícil você fazer outras coisas que não sejam ser as coisas de professor. Isso é só um exemplo, não que ser um professor é uma coisa ruim. Sei lá, qualquer coisa, ser um CLT, não que essas coisas sejam ruins, mas elas te impedem às vezes de você tomar uma atitude só porque você não é outra coisa a não ser aquele papel. Acho que deu para entender. Então, entendido isso, nós podemos partir para as coisas práticas para atingir a liberdade. Uma coisa que eu gostaria de deixar já clara no princípio é que eu não sou livre, então não te posso dar garantias de nada. E a liberdade que eu me refiro aqui, não falo dessa liberdade interna, mas sim da externa, que são o facto de ter liberdade geográfica, de tempo e financeira. Eu não atingi isso e isso não é minha meta de vida, mas sim eu tenho um plano para atingir e por isso que estou a apresentar aqui para vocês. Mas que fique claro que eu também ainda não atingi esse tipo de coisas e também estou à busca. Então não me venha cobrar depois caso isso não der certo, mas em contrapartida eu me comprometo aqui mesmo neste canal depois a apresentar os resultados destas metas que eu apresento aqui para vocês como uma proposta de alcançar a liberdade. Também não é como se elas fossem mirabolantes, então vamos para a primeira, que no caso seria fazer um investimento real, ou seja, buscar um conhecimento ou habilidades úteis para a vida.
Afinal, o conhecimento é o que separa uma pessoa das outras. E se você de fato quer atingir a liberdade, é quase impossível sem estudar. Afinal, nós vivemos em um sistema meritocrático, em que aqueles que mais se esforçam, e eu falo isso com esforço de qualidade, geralmente são as mesmas pessoas que mais se dão bem nessa vida. E você podia até me falar de sorte, mas até mesmo a sorte só cai no colo dos preparados, porque não adianta você receber uma oportunidade se você não saber o que fazer com ela. Então, o que eu te recomendo é ir se preparando para receber essas oportunidades, é estar minimamente preparado para quando elas aparecerem. Só continue estudando ou comece se você ainda não assim o faz. E eu falo de conhecimentos realmente úteis, como economia básica, por exemplo, aprender sobre sobrevivencialismo, cozinhar, arranjar um carro, coisas realmente úteis para a vida, em vez dos conhecimentos que nós geralmente recebemos na escola. Agora, o segundo ponto que pode contribuir na sua liberdade de facto é você saber que não dá para ser livre continuando a jogar no jogo das moedas fiat. Nesse jogo das moedas que já perdem valor assim que elas são imprimidas. E aqui eu recomendo muito forte mesmo a dar uma olhada mesmo séria em bitcoins. Essa coisa de não falo de criptomoedas, eu falo mesmo especificamente do Bitcoin. E eu sou de longe a melhor pessoa para falar desse assunto aqui no YouTube, porque aqui já tem vídeos excelentes para você se aprofundar nesse assunto. Vídeos que só de ver uma vez, você quase que já sai de lá convencido de que você precisa muito ter acumulado. E se porventura alguém caiu aqui e não sabe nem sequer ouviu falar de Bitcoin, a sua definição quase que, isso assim, numa definição geral, claro, né? Quase que já indica o porquê do seu valor, que no caso seria uma moeda descentralizada, cujos usuários não são forçados a usar ela. É a primeira moeda que não tem um curso forçado, diferente das moedas que o governo estabelece que a nossa moeda é essa e que todos têm que comercializar os seus bens e serviços nessa moeda. O Bitcoin não. O Bitcoin, os usuários decidiram dar valor a esta mesma moeda. E ela tem propriedades que são capazes de superar até o ouro. Mas isso tudo você vai ver ou ao longo dos vídeos aqui nesse canal, porque eu vou falando, porque cada vez também estou estudando mais sobre, ou nos vídeos que você vai ver aqui no YouTube. Se precisares de um vídeo de indicação, é só deixar aqui nos comentários que eu vou fazer o grande favor de te indicar um. Bom, avançando, a terceira coisa que você precisa fazer para de facto ser livre é começar a elaborar um plano B. Para talvez conquistar a tua liberdade em outro país, porque dependendo do local em que você vive, talvez não dê a mesmo para ser livre aí dentro de alguns anos. Porque um dos requisitos para atingir a liberdade é uma quase que autonomia. Você não deve depender para ter água, para ter luz, para ter internet, gás, coisas desse tipo. Você não deve depender essencialmente de outras pessoas, que se essas pessoas decidirem que você já não terá mais isso, você é obrigado a se humilhar para ter aquilo de volta. E talvez em alguns países isso já não seja mais possível dentro de alguns anos. Então, a terceira sugestão seria começar a preparar um plano B para atingir a liberdade em um outro país. E para isso é necessário que você já tenha todos os seus documentos criados, seja passaporte, seja visto, qualquer documento, carteira de identificação. Esses documentos devem já estar prontos para que você possa sair do teu país a qualquer momento. E eles devem ter um prazo de validade de alguns anos, pelo menos. Se os teus já estão prestes a caducar ou a expirar, você tem que dar uma olhada para ver se você vai atualizar qual, em quanto tempo. Você precisa já ter tudo isso na ponta da caneta, porque dependendo do momento, você não terá tempo para começar a se preparar com esses pequenos detalhes de novo. E para isso tudo, é óbvio que você vai precisar de dinheiro.
o que nos leva ao nosso próximo ponto, que no caso seria um dos pontos para você atingir a tua liberdade, que seria mesmo tempo e dinheiro. Repara que para todos os pontos anteriormente citados, eles dependem de tempo e de dinheiro. Se você quiser conhecimento, ou é tempo e dinheiro, ou é um dos dois. Se você quiser preparar um plano B para a tua saída, você vai precisar essencialmente até de dinheiro. Mas só que você vai precisar ter esses mesmos recursos. E para isso, para adquirir tempo ou para adquirir dinheiro, você precisa ter um dos dois para poder trocá-los. Se você não tem um, você troca pelo outro. É assim que o jogo geralmente funciona. E eu espero que você, assim, esteja numa condição como eu, que tenha pelo menos um ou outro. É quase difícil não ter os dois, mas se você estiver nessa condição, eu gostaria muito até de ver o teu relato. Então deixa aqui nos comentários, isso vai ajudar para que com outra pessoa que se encontre na mesma posição ou que já tenha passado por isso, possa te responder. Eu mesmo analisar a tua situação, não que eu vá ter a resposta, mas acredito que opiniões de terceiros vão te ajudar a enxergar outros ângulos. Então espero muito que deixes aqui nos comentários pela a condição em que você se encontra agora. Bom, acho que era isso que eu tinha a dizer sobre os pontos para você alcançar de facto a tua liberdade. O que, em resumo, pode ser reduzido quase que numa pequena fórmula, que seria conhecimento, mais livrar-se do governo, mais tempo e dinheiro, isso daria igual à liberdade. E não se engane não, essa fórmula pode não ser verdadeira, até porque, de novo, eu reforço, eu não atingi esse estado de liberdade, eu não comprovei por experiência que essa fórmula dê certo. Apesar de eu já ter visto na vida de outras pessoas, pelo menos os seus relatos. E ainda tem o facto de como atingir a mesma, que deve ser bem mais difícil do que só falar a fórmula. Mas para mim, esse é um daqueles alvos que, se você mira, mesmo falhando, você alcança um bom erro. Mas no fim, os meus planos para atingir a liberdade passam essencialmente por esses pontos, e eu gostaria de saber se você tem um plano para deixar de ser escravo, ou melhor ainda, eu gostaria de saber se você é escravo ou não, ou pelo menos a que níveis. E para isso está reservado a área de comentários, eu já estou a ler, então gostaria de ver aí a sua opinião. E vou deixar aqui uma visão do campo filosófico que acaba agregando muito para esse vídeo, que no caso é mais ou menos a seguinte: verdadeiramente livre é aquele que não faz o que quer, que não é escravo dos seus sentimentos e prazeres. Logo, ainda que você atinja a liberdade financeira, geográfica e de tempo, de nada adianta se você for escravo de si mesmo. O que vocês acham, pessoal? Essa afirmação é válida ou vale a pena descobrir se ela é verdadeira ou não, assim que eu atingir a liberdade nos outros tópicos, no caso? Bom, estou olhando os comentários, esperando pelas vossas respostas. E se esse humilde rato agregou qualquer coisa nas vossas fartas vidas, eu gostaria muito que vocês se inscrevessem e curtissem o vídeo. Tá bom. Até depois da manhã, pessoal.